Agora eu lembro, foi isso. Estamos na segunda parte da aula e eu vou explicar a diferença entre especiação alopátrica, são populações que tiveram uma diferença, ó, população isolada geograficamente. Paripátrica, uma pequena parte da população isolada na borda de uma população maior. Parapátrica, uma população continuamente distribuída, está todo mundo misturado, mas tem uma diferença entre elas. Simpátrica, dentro da faixa da população ancestral. Sim igual pátrica lugar. Eles fazem parte da população ancestral. Parapátrica e simpátrica é bem parecido. A diferença é que na parapátrica tem uma diversidade menor. Na simpátrica tem uma diversidade maior. Deu para entender com essas imagens? Sim, deu para entender. A alopátrica é uma população isolada Geograficamente. É o que estava lá na prova daquelas famílias, daquela população A e B, separada da população C. B. Então, peripátrica é uma pequena população isolada na borda de uma população maior. Isso. Num pedacinho da lagoa tem uma população. Parapátrica é uma continuação de uma distribuição menor. Você percebe que, olha que coisa interessante. Temos verde claro, verde escuro, um verde misturado com roxo e um roxo. Claramente você sabe que tem várias espécies aqui, mas cada um preenche uma única linha. Ó, uma linha na esquerda, uma linha no centro, que está mais misturado, e uma linha na borda, que está bem menos misturado. Já na simpátrica, está todo mundo misturado. O roxo está misturado com o verde e não tem essas nuances assim de misturas que tem aqui no meio. A parapátrica é tudo misturado. A simpátrica está todo mundo no mesmo lugar, mas ninguém se reproduz com ninguém. É o que está acontecendo com os sapinhos A e C. Eles estão no mesmo ambiente, mas eles não se reproduzem. Deu para entender? Deu, estão no mesmo ambiente, mas eles não se reproduzem. Não se reproduzem. Já a parapátrica é todo mundo junto, misturado. Você vai ver que tem uma nuance de diferença entre as cores estão misturadas. Só os indivíduos do lado esquerdo e o do lado direito têm cores definidas. No meio é uma embolação total. É japonês casado com negro, é árabe casado com alemão. Seria um ancestral comum. Sim, eles têm todos um ancestral comum, são tudo parente. Já aqui na simpátrica há uma diferença clara no desenho entre as cores. É sinal de que o roxo só cruza com o roxo e o verde só cruza com o verde. Seria uma população. Uma população? Isso. É homogênea. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe bairro para cada etnia, porque eles não gostam de mistura. Hoje já é muito comum ter mistura, porque as escolas, você estuda nas escolas por bairro. Mesmo sendo um bairro para uma escola, outro bairro para outra escola, tem gente que consegue, no mesmo bairro, um bairro ter uma escola que abranja 4 outros bairros. Então, nessas escolas, as pessoas conhecem pessoas de outras etnias, casam e têm filhos. Então, isso promove a miscigenação. Mas, antigamente, eles não gostavam. Eles gostavam de pessoas brancas casando com branca e negra casando com negra. No Brasil, isso nunca foi incentivado. A miscigenação sempre foi apoiada. Porque o ideal,
inicial é trazer pessoas brancas de outros países para diluir os brancos da população e acabar com a população negra. Mas isso não funcionou. Porque apesar de ter muita miscigenação no Brasil, ainda há pessoas negras como maioria. Porque geneticamente as características negroides se sobressaem às características de pessoas brancas. Então, mesmo com uma pessoa branca, assim, quase como uma pessoa negra, a aparência dessa pessoa tem uma tendência maior de ser parda do que de ser branca. Se essa pessoa parda casar com uma pessoa branca, a criança ainda vai nascer com característica branca. Se esse filho nascer casar com uma outra pessoa branca, aí sim a criança vai parecer branca, não vai nem parecer que é filho de negro. Mas pode ser que herde uma característica negroide. Deixa eu parar o compartilhamento e vou passar para outra AD. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui, porque estava dando problema na outra hora. Tá aparecendo alguma coisa? Vou voltar aqui. Apareceu para você? Apareceu. Tá conseguindo me ouvir? Boa noite. Você quer gravar? Sim. Apareceu. Não, pode ser. O que está acontecendo? Você tá me ouvindo? Ah, agora É, sim. Oi, me ouve? tô te ouvindo. Tá, vamos continuar aqui. Muitos tipos de marcadores genéticos foram usados para estudar a evolução de linhagens humanas e constituição de populações atuais. Se uma pesquisadora desejar saber como é a ancestralidade paterna e materna de uma determinada população, quais métodos você poderia utilizar? Indique a característica que permite que eles sejam empregados no estudo da história evolutiva humana e de populações. Uma coisa que é importante você saber é que os marcadores de origem materna vêm de qual organela? O que a mulher passa para o bebê que o homem não passa? Qual organela? X da mulher e do homem é XX e outro é XY. Não é só isso, não. Isso você falou que está certo. O homem só pode passar para a menina o cromossomo X. Para o menino, ele só pode passar o cromossomo Y. Então, se você quiser analisar a linhagem paterna, você vai analisar todo o cromossomo Y de um homem. Aí você vai ver todas as doenças que ele herdou de todos os avós, bisavós, trisavós do pai. Agora, quando se trata do DNA mitocondrial de um indivíduo, você consegue avaliar toda a linhagem genética das mulheres da família. Então, analisando o DNA mitocondrial, você consegue verificar se a mãe te passou alguma doença. Sim. Beleza? É isso mesmo. Oi?
25. É que tá dando retorno, eu tô achando estranho. Por que eu tô ouvindo minha voz? Também, eu tô achando estranho que tá ouvindo sua voz. Ó, essa questão aqui foi aplicada, eu acabei de te explicar. Daniel e Raquel, pais de Danilo e Renata. Renata tem uma filha chamada Vitória, enquanto Danilo é pai de Lucas. Vitória, por sua vez, tem uma filha chamada Clara. Apresente o heredograma para o parentesco apresentado no SEADO. A gente já falou sobre isso. Aí pediu para desenhar. Sobre 32. Isso. Qual o coeficiente de consanguinidade entre Lucas e Clara é 1 versus 1 sobre 32. Supõe que Clara e Lucas venham a ter uma criança, 1/8, quer dizer. Qual o cruzamento? Coeficiente de endocruzamento? 1/32. Aqui já está a mesma coisa. O pessoal não tem criatividade, né? Vamos lá. O pesquisador do FRJ estudou populações naturais de 2 espécies de aves e seu índice de endocruzamento, estudo genético de 2 populações de cada uma das espécies, indicou um valor de FIS 0,5 para a espécie A e um valor de FIS 0,15 para a espécie B. Como resultado obtido pelo estudo, o que se pode afirmar sobre a taxa de migração e a taxa de endocruzamento para as 2 espécies? Depois do que eu te expliquei, eu quero que você me diga o que tem que ser escolhido. O que pode ser... Qual é o resultado obtido? Obtido foi a espécie A, porque a espécie A tem um indivíduo maior, quanto a espécie B tem um indivíduo menor, porque é o fator da especiação aí da população natural que um é 0,5. Então, mais próximo de chegar é 0,5, mais 0,5 vai gerar 1. Quanto o fator B, 0,15 até chegar a 1, vai demorar um pouco mais Isso. na taxa de imigração de espécie. Então, quanto menor o FIS, maior a taxa de migração. Quanto maior o FIS, maior o endocruzamento. Então, Isso. a população que tem a espécie A tem um maior endocruzamento do que na espécie B. Vou dar um exemplo bem idiota, mas eu tenho certeza que você vai entender. Você já fez refresco em pozinho? Tipo quisuco? Já. Então, se você pegar um quisuco que pode ser diluído em 1 litro, vai ter um dulçor específico. Mas se você pegar o mesmo envelope e diluir em 2 litros, vai ficar com o mesmo gosto? Não, vai ficar bem mais fraco. Se você estiver usando quisuco mesmo original, não vai mudar. Se você pegar um pacotinho daquele de quisuco e diluir numa piscina, a piscina vai estar da mesma cor. Mas estou falando assim, isso é uma brincadeira. Mas você sabe que quimicamente há uma dissolução maior se você aumentar a quantidade de solvente. A mesma coisa acontece quando você está observando uma população. Se uma população migra para uma determinada região, aquela população inicial é menor. Tá? Por diversos fatores. Se aconteceu desemprego, seca, excesso de chuva, violência, vários fatores vão influenciar nessa taxa de migração. Então, se há muita migração, a população inicial é menor. Se há pouca migração, o endocruzamento é maior. Sim, entendi. Então, entre o cruzamento da taxa for maior, então o valor... Eu não entendi essa última parte. Me explica essa última parte que você falou agora. Pensa no quisuco. Se eu pegar um pacotinho de 10 gramas de quisuco, de suco em pó, e dissolver em 1 litro, vai ter uma quantidade bem grande de açúcar e do sabor da fruta que você escolheu. Mas se eu pegar os mesmos 10 gramas e diluir em 2 litros, aquele sabor da fruta e o sabor do açúcar vai estar diluído. Então, o índice de quisuco vai ser menor. Agora, se você pegar uma população fechada, que não há muita migração, eles têm a tendência de cruzar entre si mais vezes.
primo casando com primo, vizinho casando com vizinho. Então, todos vão ser aparentados e morando próximo. Mas se você morar numa população, se você observar uma população que tem muita migração, é muito mais fácil você casar com alguém de outra cidade do que casar com alguém da sua própria cidade. Entendeu mais ou menos? Porque Entendi. vai ter um endocruzamento menor. Porque há muita migração. Você mora em Nova Iguaçu e estuda em Belford Roxo. A chance de você conhecer alguém em Belford Roxo e casar é grande. É muito maior do que você conhecer alguém da própria cidade que você mora. Entendeu mais ou menos? Entendi. É como se fosse uma comunidade. Que eu moro naquela comunidade, aí eu vou para outra comunidade para Perfeito. ver se eu tenho uma imigração maior, que seria a especiação B. Isso. Enquanto na A já está quase, vai ter poucas gerações para formar um. Enquanto na B vai ter mais, a população um pouco maior de indivíduos. Isso. Porque aqui, olha esse desenho. Espécie A e espécie C. Às vezes você não foi com a cara dessa espécie C, você quer uma coisa diferente, uma pessoa com uma aparência diferente. Você vai pular esse rio, esse morro aqui, e vai tentar conquistar alguém da espécie B. Mas isso é muito mais difícil de fazer. Sim. Você quer que eu volte em algum outro conceito? Eu separei essas duas provas, porque é mais ou menos o que vai cair na D2. Não. Consegui compreender corretamente. Tá? E as perguntas são parecidas. Eu peguei as questões de 2 a 10. Tem uma outra AD aqui, de 2021. Espera aí que eu vou dar uma olhada. Vou parar o compartilhamento. Deixa eu só abrir aqui. Acabei esquecendo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem a antiga gravada? Oi? Você tem a antiga já? Não. Eu não estou conseguindo te ouvir. Fala Tá com mais. conseguindo ouvir agora? Você tem a P2 antiga já gravada que eu posso assistir? Ou não? Eu acho que eu tenho sim. Se não for muito abuso, você poderia me mandar? Não é abuso nenhum. Você pode pedir sim. Eu vou procurar lá na minha página e te mando. Aí poderia quinta-feira a gente começar com estudo dirigido? Podemos. Eu acho que eu tenho estudo dirigido, porque eu tinha muitos arquivos. Eu tenho estudo dirigido também. Posso te enviar. Posso enviar? Acho que você me mandou. Até amanhã eu te envio. Tá bom. Você não me mandou semana passada? Mandei as AD2 que eu deveria ter. Mas só que o pessoal hoje da semana mais conteúdo. Aí nesse tá estudo dirigido. Do grupo mesmo de evolução. Eu não entrei no grupo de evolução, eu não consegui achar na lista. Vou dar uma olhada naquele grupo, no link. É porque eu já tô alguns períodos, aí eu não consigo colocar. Já comeu no churrasco na casa das pessoas, já conhece todo mundo lá já. Não. O uratu é conhecido como ave fantasma ou pássaro pau, pois possui penas acinzentadas com tons de marrom que se misturam às cores dos troncos das árvores onde habita. Uma hipótese para que essa espécie se assemelhe à cor do tronco das árvores é que dessa forma o uruatau fica camuflado, protegido contra predadores. De que maneira essa característica pode ser evoluída por adaptação? Então, imagine um pássaro que tem a mesma cor que o tronco da árvore que ele está acostumado a viver, que é o habitat dele. E se aconteceu uma mutação? Ele desenvolveu uma cor diferenciada, como, por exemplo, lembra daquele exemplo na apostila sobre as borboletas na Revolução Industrial? Sim.
Então, depois da Revolução Industrial, as máquinas usavam carvão mineral como combustível para funcionar. Então, isso aumentou a produção de fuligem. Essas fuligens se depositaram no tronco das árvores, então as borboletas que tinham uma cor mais escura foram camufladas. Então, as aves que consumiam essas borboletas como alimento, elas não conseguiam verificar a borboleta e deixavam elas passarem. Já as borboletas que tinham a pele mais clara, elas eram visualizadas com mais atenção por essas aves. Então, elas acabavam morrendo. É uma seleção artificial. A seleção natural... Poderia Eu não estou te ouvindo. Poderia me explicar o que seria a seleção? Sim, eu vou te explicar assim. Seleção artificial, seleção natural é quando os mais fortes sobrevivem. Quando um animal maior consegue caçar, se alimentar mais, gerar mais descendentes e ele sobrevive mais porque os filhos vão ser iguais a eles. Já quando se trata de seleção artificial, alguma coisa externa à natureza interfere na seleção. No caso dessas borboletas, quem sobreviveu eram as borboletas mais escuras, porque elas conseguiam se disfarçar no tronco e não eram caçadas. O que não acontecia com as borboletas claras. Uma coisa que eu descobri é que durante a pandemia, esses 2 anos de agravamento da Covid, de 2020 a 2022, a circulação de pessoas na rua era menor. Então, a circulação de carros na rua também era menor, o que reduziu a poluição. Então, alguns animais que estavam acostumados a se esconder em árvores ou em qualquer outro ambiente que era muito poluído, começaram a ser caçados, porque a própria natureza se desfez da poluição, porque o ser humano estava deixando de poluir. Então, a natureza reverteu o impacto ambiental causado pela espécie humana e fez com que aqueles animais selvagens, vamos dizer assim, que não tiveram benefício com a adaptação humana, sobrevivessem. Tem uma história também de um caranguejo. Na Ásia é muito comum o consumo de caranguejo, de siri, essas coisas. E tinha um caranguejo com um desenho que parecia o imperador japonês. Então esses caranguejos não eram caçados, porque era proibido por dar a intenção de que as pessoas estão matando o imperador. Então, todos os caranguejos que tinham esse desenho parecendo com o imperador se reproduziam mais porque eles não eram caçados. Então, isso foi uma seleção artificial. Depois de um tempo, aqueles caranguejos estavam em maioria do que os caranguejos com o casco liso. Então a população local acabou parando de caçar caranguejo porque eles não queriam caçar o caranguejo com a cara do imperador. Na natureza, você caça o que aparece na tua frente. Tá, igual os chineses, né? Tá se mexendo, é comível. Eles, na natureza, normalmente não se olha se aquele animal parece bonito ou não parece bonito. Tá vivo, você tá com fome, você caça e come. Mas tem esse critério cultural de parecer com alguém, ser mais bonitinho, ser mais feio. Aí você escolhe de forma artificial o alimento que você vai consumir. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Agora eu vou passar para aqui. Número 2. As lontras marinhas eram abundantes em toda a costa oeste da América do Norte, desde o Alasca à Baixa Califórnia. Entretanto, elas quase foram extintas pelo comércio de peles no século XVIII e XIX. E a boa nova é que desde que foram colocadas sob proteção, em 1911, as lontras vêm se recuperando. Para estudar essa recuperação e a diversidade genética das populações atuais, 2 pesquisadores analisaram os genótipos para um determinado loco de 2 populações, uma de lontras da Califórnia e outra de lontras do Alasca. Em cada população,
o número observado de indivíduos com determinado tipo de genótipo é comparado com o número esperado, segundo as condições de Hardy-Weinberg, de cruzamentos aleatórios e ausência de mutação, seleção, migração e deriva genética. Os resultados obtidos se encontram na tabela abaixo. Heterozigóticos observados na Califórnia 4,6, no Alasca 6,8. Heterozigóticos esperados na Califórnia 7,2 e no Alasca 7,7. Com o resultado obtido pelo estudo, o que se pode deduzir sobre a taxa de endocruzamento para as duas populações? Qual população tem maior endocruzamento? Na Califórnia ou na Alasca? Na Alasca. No Alasca, perfeito. E qual taxa de migração é maior? Migração. Isso, Alasca? migração. Não. No caso, no heterozigótico observado, na Califórnia tem uma migração maior. Aqui, ó, tem um endocruzamento maior. No heterozigótico esperado, endocruzamento maior. E aqui também tem um endocruzamento maior. O que ocorreria com a taxa de endocruzamento caso a população de Londra, da Califórnia, recebesse indivíduos de outra população que migraram para essa região? Se ele tem uma taxa de... Se receber uma população maior, a taxa de endocruzamento repetido seria menor, porque houve migração. Imagine que você está há anos morando no mesmo local e depois você vê que uma pessoa, um vizinho ou uma vizinha, sei lá, de uma aparência mais bonita, chega perto de você, conversa com você, você se apaixona por essa pessoa. Você vai gostar dessa pessoa aqui, nova, diferente, de uma pessoa que você está vendo todo dia igual? Nova, diferente. Então, por isso que a taxa de endocruzamento foi menor, porque chegou mais gente nova, chegou mais lontra nova. Lontra mais bonita, mais garbosa, mais saudável. Então ela preferiu cruzar com os que vieram de fora do que aqueles que estão ao tempo todo perto deles. Letra C. Considerando que a população de Londres do Alasca seja uma população pequena, o que ocorreria se ela sofresse ação de deriva gênica? Ou seja, alguma mutação, alguma diferença? Provavelmente essa população reduziria, porque eles já estão acostumados a um determinado ambiente e essa deriva gênica provavelmente causaria alguma mutação. Nem sempre uma mutação é boa. Vou só fazer essa última questão, porque já passei do meu horário. Número 3. Júnior e Pamela são pais de Reginaldo e Tainá. Tainá tem um filho chamado Lourenço, enquanto que Reginaldo é pai. Lourenço talvez tenha um filho chamado Alberto. Como é que seria esse heredograma? Júnior e Pamela na primeira posição, Reginaldo e Tainá abaixo, que são filhos de Júnior. Seria ligado a um quadrado, Tainá representado por um círculo ligado por um quadrado, que é o marido de Tainá, e um tracinho ligado para Lourenço. Reginaldo, ele é pai de Melissa. Então, Reginaldo, que é um quadrado, ligaria um círculo, que não situa a mãe de Melissa, tração do Melissa. Lourenço, por sua vez, tem um filho chamado Alberto. Lourenço é um quadrado ligado a um círculo de uma mãe ignorada e tem um filho chamado Alberto. Todos eles são parentes, né? Um primo, outro primo de segundo grau. A mesma coisa do coeficiente de Melissa e Alberto, 1,32. Supondo que Melissa e Alberto venham a ter uma criança, qual seria o coeficiente do cruzamento? 1,32. Então é isso. Eu vou terminar de fazer a aula de hoje para poder começar a aula de microbiologia. Mas se houver alguma dúvida, se alguma coisa que eu passei para você não ficou claro,
Me avisa. Na quinta-feira, quando a gente Jesus. começar a nossa aula, eu vou te passar só a P. Eu te passei, porque no grupo já tem. Repete, por favor. Eu tô Tá. A gente vai focar na P2. Conseguiu ver as AP2? Então, tá bom? Até quinta-feira. Tá. Ainda não. Eu vou dar uma olhada hoje, na quinta-feira eu preparo uma aula. Não, eu só tô falando se chegou o material. Peraí que eu vou dar uma olhada. Porque meu celular, às vezes, tá dando erro. Parece que enviou e não foi enviado. Você combinar na P2. Tá. Sim, chegou. Tá bom. Você me mandou 1, 2, 3 AP2. Vou dar uma olhada assim, tá? Muito obrigada.